Pra fazer uma casa de farinha, tem bandeirinha que o vento possa levar. Oi, faça sol, faça chuva, faça vento, só não faça o movimento do cirandeiro a rodar. Oi, faça o sol, faça chuva, faça o vento, só não faça o movimento do cirandeiro a rodar. Oi, cirandeiro, cirandeiro, ó, a pedra do seu anel brilha mais do que o sol. Oi, cirandeiro, cirandeiro, ó, a pedra do seu anel brilha mais do que o sol. Cada ano que passa me dá muita alegria, porque por eles terem resistido, que o mais difícil nesses grupos populares que a gente cria é a resistência, é conseguir ficar muito tempo. Solano Trindade são 40 anos e Urucum os 26 anos. Começou quando o Toninho Nóbrega me convida, vem no Embu, para me convidar para dar aula do movimento dos orixás na Unicamp. Aí eu me espantei, porque eu não tenho nível universitário, eu tenho um antigo clássico. Ele disse, não, mas você tem sabedoria popular, né? E me levou para a dança da Unicamp, para dar o movimento dos orixás. O Celso Nunes viu, gostou muito e me convidou para artes cênicas, né? E nas artes cênicas eu fui dar aula de folclore, teatro negro no Brasil e a mistura das religiões, sincretismo religioso no Brasil. Fui para a graduação, aí vi que na graduação só tinha um negro. Aí eu pedi permissão à Unicamp para fazer um curso de extensão. Aí vieram negros que eram funcionários da Unicamp, vieram da comunidade negra de Campinas e vieram japonês, chinês, de outras graduações, né? Aí, como eu vi muita força nesse curso de extensão, eu conversei com eles para nós criarmos um grupo. E eu dei o nome de Urucungos, Puitas e Quijengue, que são 3 nomes de origem banto, de instrumentos que vieram para Campinas. Aí tive a alegria de conhecer Alceu, a turma toda, assim, a Ana, a Edna, um monte de gente, né, que foram os primeiros. Eu entrei na Unicamp em 87. Em 88 nós criamos o grupo. Foi rápido. E a Unicamp deu todo apoio na época. Minha mãe era presbiteriana e ela dizia que se Miriam tocava pandeiro, Davi tocava harpa e Salomão fazia poesia, que ela podia dançar. Então ela me ensinou todo o folclore nacional, com exceção do candomblé e das outras religiões de matriz.
africana que eu fui aprender depois, quando entrei para o candomblé, né? Mas a mãe dela me levava para ver os maracatus, meu avô era velho de pastoril, minha avó paterna fazia lapinha, presépio, né? Quer dizer, que é uma coisa desde pequeno. Então era uma festa ligada a outra. Ligada a outra. Todo Maracatu, coco, lundu, jongo mineiro, jongo fluminense, samba lenço rural paulista, guerreiros de Alagoas, bumba meu boi de Pernambuco, e a ciranda é a dança da amizade mesmo, porque você dança, o certo de dançar, você está de mãos dadas e traz o amigo para junto de si, aí torna a voltar, né? Quando troca o pé, os braços se unem, por isso em roda, né? Ligados, então é a dança da amizade. Olha, o povo é muito lutador, porque por muito tempo não houve apoio à cultura popular. Então, gente como meu pai, Solano Trindade, a minha mãe, Margarida da Trindade, o Abdias, foi muita luta, né? Com o Teatro Experimental do Negro, Abdias. Então, foi muita luta. E de uns 30 anos para cá é que a gente está tendo um apoio mais forte, né? Para a cultura popular. O do Congos, uma boa parte era negro, mas a maioria não ficou negro porque ficou muito aluno da graduação. Eu já tinha mais de 40 anos. Meu sonho dourado sempre foi fazer cultura popular, sabe? Então, quando eu via alguma coisa assim, de samba, principalmente as danças nordestinas, eu gostava muito. E eu tive aquela pequena vivência com a família do meu pai. A família da minha mãe era assim, todo mundo gostava de banda, dessas coisas. Mas a família do meu pai era todo mundo samba de bumbo, escola de samba, era isso. Então, pelo lado paterno, desde pequeno, eu comecei a curtir um pouquinho o samba, né? O Urucungos é minha segunda família. Para mim é minha segunda família. Porque, olha, eu tenho a minha família, lógico, mas o Urucungos já é tudo. Esses meses que eu fico ausente com algum problema de saúde, nossa, como faz falta? Me faz falta. Eu falo, o Urucungos para mim é a minha segunda família. Nós éramos tinha bastante beberrões no grupo. E nós viajávamos, íamos na apresentação e eu levava as pinguinhas, as cachaças temperada. E eu botava nome assim, para melhorar a voz, para dançar melhor, para quando voltar não apanhar do marido. Então eu punha assim e o povo ia bebendo. Um bebia uma outro bebia a outra, e aí, eu vou experimentar dessa, papai ia. Aí o grupo ia desenvolvendo e nós fazendo essa atividade. Aí chegou um dia que o pessoal lá falou, não pode continuar isso. Aí o que acontece? O que nós vamos fazer? Vamos fazer uma assembleia. Aí virou aquele coisa, né? Uns queriam assembleia, e nós fomos para a assembleia para votar se ele continuava a bebida ou parava a bebida no ônibus. Então, aí foi voto vencido, as meninas venceram.
Marcinha, conta pra gente. O que vem aí? É, Eu vim da capoeira, vim jogar no seu terreiro. Quem abriu a porta foi os homens do cativeiro. Oh, eu vim da capoeira, vim jogar no seu terreiro. Quem abriu a porta foi os homens do cativeiro. Oi, quem abriu a porta? Foi os homens do cativeiro. Oi, quem abriu a porta? Foi os homens do cativeiro. Quem abriu a porta? Foi os homens do cativeiro. Oi, quem abriu a porta? Foi assim, o senhor fez a pesquisa do samba de bumbo e ele já veio com os pontos aí que canta em vários lugares. Eu falei, mas eu preciso fazer um ponto meu. Aí eu estava indo para casa da minha amiga, lá perto de casa mesmo, no caminho fui lembrando, vou e vindo essas coisas. Aí chegou lá na casa dela, eu escrevi tudo e fiz o outro também, que é a minha camisa de folha. E tem a Severina também, que é minha. As músicas que eu cantava do Urucungo e essa Severina, eu cheguei a cantar no Urucungo também, mas uma metade, né? Que é o samba de bumbo é curta. E para cantar, então, aí a gente foi esticando ela, fez um pouco maior. Severina, cadê você? Severina, cadê você? Vem pra fora no terreiro, este samba é pra você. Severina, cadê você? Severina, cadê você? Vem pra fora no terreiro, este samba é pra você. Ai, Severina, ai, meu amor, cadê você, Severina, que ainda não voltou? A Severina, eu casei com ela foi embora e me deixou sozinha na banguela. Severina, cadê você? Severina, cadê você? Vem pra fora no terreiro, esse samba é pra você. Severina, cadê você? Severina, cadê você? Vem pra fora no terreiro, esse samba é pra você. Meus avós eram de escola de samba, minha avó e o meu avô eram sambador de bumbo. O meu avô tocava caixinha e a minha avó dançava, minha avó era dançadeira. O pessoal do São Bernardo, mais velho, que chegou a reconhecê-la, disse que a especialidade dela era botar uma garrafa de vinho na cabeça, ela bem negrinha, bem magrinha que ela fez, botar a mãozinha na cintura, porque eu tenho mania de botar a mão na cintura, e dançar na roda do samba de bumbo com aquela garrafa na cabeça. Os meus avós pegavam caminhão e iam para Indaiatuba, Pirapora, por aí, para a cidadezinha onde tinha o samba de bumbo, o samba rodava até o amanhecer, mas eu tinha 6, 7 anos, como podia ir? Meu pai era motorista do caminhão, o caminhão era do meu pai. Meu pai ia dirigindo e tocava. Quando a gente ia almoçar na casa do meu avô, a gente almoçava. Tem um lado culinário que eu não esqueço de jeito nenhum. Era fogão de lenha. A minha avó fazia aquele macarronada na panela de ferro, com aquele macarrão comum, molho de carne seca e massa de tomate, que molho. Aí acabava o almoço e ia varrer o terreirão. Varrer o terreirão no quintal, assim, desse, varrer o terreirão. Terminava o almoço, descia para fazer a roda de samba de bumbo. Eu era pequenininha, mas da minha família eu era a que mais sambava, a que mais gostava. Com o samba de bumbo, ela vem desde a infância, quando nós íamos para Bom Jesus de Pirapora, ou Pirapora de Bom Jesus, através daquelas romarias que faziam, e eu nunca entrava no samba, porque era uma questão muito de respeito. Eu tinha um receio de errar a batida do samba e estragar com a roda. Realmente só entra no samba se você entender este código.
E eu só fui entender este código na casa do Catumba, em Campinas, quando estava lá eu, o seu Aloysio e o terceiro. O bumbo, na verdade, ele é da comunidade, mas a responsabilidade de guardiã desse bumbo era o meu avô, o Estevão Ernesto, que passou para o filho dele, e esse bumbo ele ficou indo para as romarias junto com a comunidade, quer dizer, só acontecia o samba quando o bumbo do meu avô chegava. Aí a Raquel Trindade veio fazer um curso de danças afros brasileiras na Unicamp. Acabou o curso, montamos o grupo Urucungos. Aí eu falei assim, agora vou trabalhar o samba de bumbo dentro do Urucungos. Porque o código que ela passou para nós, que era um código inclusive do pai dela, do Solano Trindade, que é pesquisar na fonte e desenvolver o povo em forma de arte, eu peguei esse mote e falei assim, eu vou trabalhar com isso daí. Nesse meio tempo, começou a vir todas aquelas lembranças, todos aqueles ensinamentos que estavam embutidos dentro de mim, dessa passada de bastão que eu recebi da minha família, do meu tio, e também de todos os mestres que naquela época estavam presentes, como Chico do Rei, Catumba, Barriga, seu Agenor, né, seu Ramiro, Damião, porque até então não se tinha notícia em lugar nenhum que alguém estava fazendo um resgate do samba de bumbo. Foi restaurado o Trovão, que é um dos bumbos que está com o pessoal de Vinhedo, e foi restaurado o Azulão, que é outro bumbo que está com o Urucungos. E através desta ação, tanto o grupo de Vinhedo, Samba da Dona Aurora, como o Urucungos, deu um salto no sentido de trabalhar muitas apresentações, com várias oficinas nas escolas. Foi um renascimento do samba de bumbo. Todas as manifestações do Urucungos, nós trabalhamos com esse conceito de fazer um jongo como ele é feito na sua fonte, tal. E não ia ser diferente do samba de bumbo.
gente entende que há dois processos nisso tudo. Um que é a questão da preservação da memória, aliás, digo três: a preservação da memória, a questão do conhecimento, né? A gente tem que entender essa cadeia do conhecimento, o processo, para que a gente possa, nós, fazermos as nossas próprias coisas, né? Assim, e que a gente possa ter voz. Na verdade, a gente precisa ter voz, né? Ao mesmo tempo que eu estou aqui, mas a gente pode estar do outro lado também produzindo conteúdo, né? E a questão de você transformar isso numa estética que ela possa ser valorizada nos canais de conhecimento, como nas escolas públicas, nos movimentos sociais, nas periferias, nas universidades, no cinema, na música. É isso. O canto da saracura ecoou lá no banhado, me lembrou dos velhos tempos, dos festejos do passado. O canto da saracura ecoou lá no banhado, me lembrou dos velhos tempos, dos festejos do passado. Terreiro de chão batido reunia o povoado, sambando a noite inteira, ninguém ficava parado. O Saracura nasceu dentro do Urucungos. A Luísa, Vanil, Robicinho. Robicinho chegou bebezinho no Urucungos, né? Ele cresceu no Urucungos, né? Fazendo percussão, tudo. Então, o Robicinho, a Vania, a Luísa, que é uma família, né? A Sinhá teve o tempo com a gente logo no começo, né? E o repertório é samba paulista. Samba paulista, que eu pensei, eu falei, puxa vida, com esse incentivo todo a gente cuidar da nossa cultura, e eu falei, puxa vida, e eu me sentia à vontade, parece que uma coisa assim, cantar samba paulista para mim é gostoso, eu gosto de cantar maracatu, adoro cantar boi, mas quando eu canto samba paulista, parece que eu estou falando de mim mesmo, aqui do meu povo, né? Como um rio que vai serpenteando, né? Onde ele passa, ele vai interferindo na vegetação e criando uma floresta. A lavandeira que lavava minha roupa tá quase louca de me procurar. Ela lavava na paia da cana, caiana do canavial. Morena jardineira, o que vieste ver, eu vim dançar, vim namorar com você. Morena jardineira, o que vieste ver, eu vim dançar, vim namorar com você.